O livro de Daniel se destaca como um farol imponente na profecia do Antigo Testamento, iluminando os corredores do tempo. Ele revela o plano soberano de Deus para as eras. Daniel, um jovem de nobre linhagem, foi exilado para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Apesar do ambiente pagão, Daniel permaneceu fiel a Deus e sua vida foi um testemunho de fé inabalável e integridade. Deus o presenteou com sabedoria extraordinária e a habilidade de interpretar sonhos e visões, prevendo eventos futuros com espantosa precisão. As profecias de Daniel não são meros relatos históricos. São revelações divinas do controle supremo de Deus sobre a história humana. Elas falam de impérios poderosos que se levantariam e cairiam, detalham a vinda do Messias e alertam sobre um período futuro de tribulação sem precedentes, frequentemente chamado de tempos do fim. Entender Daniel é crucial para compreender o roteiro de Deus para a humanidade. Seus escritos fornecem uma estrutura para interpretar outros livros proféticos, incluindo o livro de Apocalipse do Novo Testamento. Ele viveu uma vida que nos desafia ainda hoje. As profecias dadas a Daniel foram tão profundas e detalhadas que alguns críticos tentaram datar o livro mais tardiamente, sugerindo que foi escrito após a ocorrência dos eventos. No entanto, as evidências apoiam fortemente sua autoria tradicional, com Daniel escrevendo durante o exílio babilônico no século VI a.C. O próprio Jesus afirmou Daniel como profeta, referindo-se às profecias de Daniel concernentes à abominação da desolação. Essa afirmação de Nosso Senhor solidifica a autoridade profética de Daniel e devemos abordar suas palavras com reverência e o desejo de entender a verdade de Deus. O ministério de Daniel abrangeu os reinados de vários monarcas poderosos. Ele serviu sob Nabucodonosor, Belsazar, Dario o Medo e Ciro o Persa. Em cada corte imperial, ele se posicionou como representante de Deus, proclamando destemidamente a verdade divina. Suas profecias revelam a natureza temporária dos reinos humanos e contrastam isso com a natureza eterna do reino de Deus. Ao mergulharmos em suas visões, vemos a mão de Deus guiando meticulosamente a história rumo à sua consumação final, uma verdade consoladora para os crentes que vivem em tempos de incerteza. Uma das profecias mais famosas de Daniel é a interpretação do sonho de Nabucodonosor, registrada no capítulo 2 de Daniel. O poderoso rei babilônico teve um sonho perturbador, e nenhum de seus sábios ou magos conseguiu revelar ou interpretar. Deus, no entanto, revelou tanto o sonho quanto seu significado a Daniel. O sonho apresentava uma estátua colossal, feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro, seu peito e braços eram de prata, seu ventre e coxas eram de bronze, suas pernas eram de ferro e seus pés eram uma mistura de ferro e barro. Daniel explicou que esta grande imagem representava uma sucessão de impérios mundiais que dominariam o cenário histórico. A cabeça de ouro simbolizava o próprio império babilônico de Nabucodonosor, glorioso e poderoso. O peito e os braços de prata representavam o império medo-persa, que conquistaria a Babilônia. O ventre e as coxas de bronze apontavam para o império grego, que sob Alexandre o Grande rapidamente superaria a Medo-Pérsia. Cada metal sucessivo era menos valioso, mas de certa forma mais forte ou mais extenso, refletindo a natureza mutável desses impérios. As pernas de ferro representavam o poderoso Império Romano, conhecido por sua força e poder esmagador, dominando o mundo por séculos. Finalmente, os pés e os dedos de ferro misturado com barro representavam uma forma futura e revividida deste império, uma confederação de nações possuindo parte da força do ferro, mas também a fragilidade e divisão do barro. Essa mistura significa instabilidade inerente e conflito interno dentro deste último sistema governamental humano antes do retorno de Cristo, forte em alguns aspectos, mas frágil em outros. O sonho concluiu com um evento dramático. Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua em seus pés,
e toda a imagem se desfez em pó. A pedra então cresceu, tornando-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel revelou que esta pedra representa o reino de Deus, estabelecido pelo Messias, Jesus Cristo. Este reino divino destruirá completamente todos os impérios humanos e reinará para sempre. Esta profecia fornece uma visão abrangente do poder mundial gentil até o glorioso retorno de Cristo, assegurando-nos da vitória final de Deus. Décadas após interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel recebeu sua própria visão, encontrada no capítulo 7 de Daniel, que é paralela ao sonho da estátua, mas fornece detalhes adicionais e mais sinistros. Em vez de um homem metálico, Daniel viu 4 grandes animais emergindo de um mar tempestuoso que frequentemente simboliza as nações gentias tumultuadas na profecia bíblica. Esses animais representavam a mesma sequência de impérios mundiais, retratados em seu caráter rapaz e ímpio, destacando sua natureza agressiva e cruel. O primeiro animal era como um leão com asas de águia, representando claramente a Babilônia, um símbolo frequentemente associado a leões, suas asas serem arrancadas e ele ser posto em pé como um homem sugere um período de humilhação, talvez a loucura e restauração de Nabucodonosor. O segundo animal parecia um urso, levantado de um lado com 3 costelas em sua boca, representando o Império Medo-Persa, com a Pérsia sendo o parceiro dominante. As 3 costelas provavelmente significavam 3 grandes conquistas ou regiões que ele devorou, como Lídia, Babilônia e Egito. O terceiro animal era como um leopardo com 4 asas de ave em suas costas e 4 cabeças, retratando vividamente o Império Grego sob Alexandre o Grande. A velocidade do leopardo e as 4 asas significavam a rapidez de suas conquistas. Após a morte prematura de Alexandre, seu império foi dividido entre seus 4 generais, representados pelas 4 cabeças, com cada general governando uma porção do território conquistado. A profecia se cumpriu com notável precisão, sublinhando a origem divina das visões de Daniel. O 4º animal era o mais terrível, pavoroso, extremamente forte, com grandes dentes de ferro devorando, despedaçando e pisando o restante com seus pés. Este animal, diferente de todos os outros, representava o Império Romano em sua forma inicial. Daniel notou que tinha 10 chifres, correspondendo aos 10 dedos da imagem em Daniel 2, representando uma futura confederação de 10 reis que surgirá do território do antigo Império Romano nos últimos dias, preparando o cenário para o aparecimento de outra figura ainda mais malévola. Enquanto Daniel contemplava os 10 chifres no 4º animal, em Daniel capítulo 7, outro chifre emergiu, um chifre pequeno, que rapidamente cresceu em proeminência, arrancando 3 dos 10 chifres originais. Este chifre pequeno tinha olhos como os do homem e uma boca que falava coisas grandiosas, blasfêmias contra Deus. Esta figura é amplamente entendida por estudiosos conservadores como o Anticristo, o ditador mundial final que surgirá nos tempos do fim. Um líder carismático, mas totalmente maligno. As características deste chifre pequeno são arrepiantes. Ele proferirá palavras arrogantes contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues em sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, um período profético de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, crucial na profecia do fim dos tempos, frequentemente referindo-se ao período da Grande Tribulação. O reinado do Anticristo será de intensa perseguição contra crentes e judeus, buscando estabelecer sua própria autoridade acima da de Deus. No capítulo 8 de Daniel, outra visão apresenta uma figura semelhante, também chamada de chifre pequeno, surgindo de uma das 4 divisões do Império Grego de Alexandre. Embora este chifre tenha tido um pré-cumprimento histórico em Antíoco IV Epifânio,
que perseguiu os judeus e profanou o templo no século II a.C., muitos estudiosos veem um duplo cumprimento. Antíoco serve como um tipo ou prefiguração do futuro anticristo, que realizará abominações ainda maiores. Este futuro chifre pequeno se engrandecerá até mesmo contra o príncipe do exército, o Messias, com o objetivo final de usurpar a autoridade de Deus. Ele se exaltará e exigirá adoração, opondo-se a tudo que é de Deus. Seu poder será grande, mas a profecia de Daniel nos assegura que seu domínio será tirado e ele será quebrado sem intervenção humana, significando que sua destruição virá diretamente de Deus. Isso significa o fim de seu reinado tirânico e o julgamento de Deus sobre este indivíduo ímpio. Entender esta figura é chave para compreender os eventos da tribulação, marcando um ponto crítico na linha do tempo profética de Deus. Muito bem, vamos mergulhar na seção 5, que é toda sobre as 70 semanas, um cronograma divino para redenção e juízo. Agora, o capítulo 9 de Daniel, ele contém uma das profecias mais notáveis de toda a Bíblia. É a profecia das 70 semanas. Então, enquanto Daniel estava, sabe como é, orando pela restauração de Jerusalém e de seu povo, o anjo Gabriel apareceu a ele. Gabriel entregou uma mensagem delineando o cronograma de Deus para Israel. Este cronograma se estenderia desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino do Messias. Agora, a profecia fala de 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Daniel, os judeus e sua cidade santa, Jerusalém. Estas são semanas de anos, o que significa que cada semana representa 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. A profecia é dividida em 3 partes. Primeiro, as 7 semanas, que são 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém. Depois, 62 semanas, que são 434 anos, até a vinda do Messias, o príncipe. Isso totaliza 69 semanas, ou 483 anos. A história registra meticulosamente o cumprimento deste período. Começou com o decreto para reconstruir Jerusalém, que foi o decreto de Artaxerxes em 445 ou 444 a.C. Culminou com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sua crucificação. Nesse ponto, como a profecia predisse, o Messias seria cortado, mas não por si mesmo. Isso, claro, se refere à morte expiatória de Cristo. Após a 69ª semana e o corte do Messias, a profecia indica um intervalo. Durante este intervalo, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso se cumpriu em 70 d.C., quando os exércitos romanos, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e o templo. O príncipe que há de vir se refere ao anticristo. Ele surgirá do povo que destruiu a cidade, os romanos ou um império romano revivido. Este intervalo, entre a 69ª e a 70ª semana, é, bem, a atual Era da Igreja. É um período não totalmente detalhado na profecia do Antigo Testamento. A 70ª e última semana, que é de 7 anos, ainda está no futuro. Esta semana começará quando o Anticristo fizer uma aliança ou tratado com muitos em Israel. Este tratado provavelmente envolverá paz e segurança. No entanto, no meio deste período de 7 anos, após 3 anos e meio, ele quebrará a aliança. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele estabelecerá a abominação da desolação no templo. Este período final de 7 anos é a tribulação. Terminará com o retorno de Cristo para julgar os ímpios e estabelecer seu reino. Seção 6. A abominação da desolação, um sacrilégio profundo. O termo abominação da desolação é um marcador profético profundamente significativo. Aparece em Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11.
refere-se a um ato sacrílego que faz com que o lugar santo, o templo em Jerusalém, se torne desolado ou profanado. Este ato é tão ofensivo a Deus que desencadeia um juízo imenso. Historicamente, Antíoco IV Epifânio cometeu um ato que prefigurou isso. Em 167 a.C., ele erigiu um altar a Zeus no templo judaico. Ele também ofereceu porcos sobre ele, um ato detestável para os judeus. Este foi um cumprimento preliminar. No entanto, o próprio Jesus se referiu à abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel. Ele a indicou como um evento futuro. Seria um sinal para aqueles que vivem na Judéia fugirem para os montes, como mencionado em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 16. Isso aponta claramente para um cumprimento no tempo do fim. Esta futura abominação será perpetrada pelo Anticristo. Ocorrerá no meio do período de 7 anos da tribulação. Marca o início da grande tribulação, os 3 anos e meio finais de intenso sofrimento e perseguição. É um evento crucial. A natureza desta abominação final é debatida entre os estudiosos. A maioria acredita que envolve o Anticristo estabelecendo uma imagem de si mesmo no templo judaico reconstruído. Ele exigirá adoração como Deus, conforme declarado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Este ato de suprema blasfêmia e idolatria profanará o lugar santo, fará com que os sacrifícios regulares que podem ter sido reinstituídos cessem. É o ato final de desafio contra o Deus de Israel. É o Anticristo se declarando Deus. Este ato sinaliza o auge de seu poder e arrogância. A abominação da desolação é, portanto, um sinalizador crítico. Sinaliza o ponto médio da tribulação. Inicia o período mais intenso da ira de Deus sendo derramada sobre um mundo rebelde. Também serve como um aviso para crentes e judeus daquele tempo. Diz a eles que a perseguição aumentará dramaticamente. Entender este evento é crucial para montar o quebra-cabeça profético dos tempos do fim. Sublinha a gravidade da rebelião do Anticristo e a santidade da habitação de Deus, mesmo em sua representação terrena. É um aviso solene para todos. Seção 7. O discurso do Monte das Oliveiras de Jesus, ecos dos avisos de Daniel sobre o fim dos tempos. O discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, é seu ensinamento mais extenso sobre os eventos do fim dos tempos. Neste sermão crucial, Jesus referencia diretamente o profeta Daniel. Ele valida as profecias de Daniel e as aplica ao futuro. Quando seus discípulos perguntaram sobre o sinal de sua vinda e do fim dos tempos, Jesus delineou uma série de eventos. Estes eventos precederiam seu glorioso retorno. Entre estes, ele mencionou especificamente a abominação da desolação mencionada por Daniel. Jesus instruiu, portanto, quando virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus capítulo 24, versículos 15 a 16. Esta citação direta liga a profecia de Daniel aos eventos que precedem imediatamente a grande tribulação. Jesus confirmou que este evento ainda era futuro a partir de seu tempo. Ele exortou seus seguidores a serem vigilantes e discernidores. Suas palavras conferem autoridade divina às visões de Daniel. Elas confirmam sua relevância para entender os últimos dias. Além desta referência específica, muitos temas no discurso do Monte das Oliveiras ressoam com as profecias de Daniel. Jesus falou de guerras, fomes, terremotos e perseguição aos crentes. Estes são característicos do tempo de angústia que Daniel previu. Jesus também alertou sobre falsos profetas e falsos cristos que enganariam a muitos. Isso se alinha com a natureza enganosa do Anticristo, o chifre pequeno que profere grandes blasfêmias.
A intensidade deste período será sem paralelo, uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 21. O ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 24 fornece uma estrutura do Novo Testamento para entender as profecias de Daniel sobre o fim dos tempos. Ele reafirma que um período de intensa crise global precederá sua segunda vinda. Ele enfatiza a necessidade de os crentes estarem preparados, vigilantes e fiéis. O discurso do Monte das Oliveiras atua como uma ponte. Ele conecta profecias do Antigo Testamento, como as de Daniel, com o drama que se desenrola da redenção e do juízo. Assegura aos crentes que, apesar da turbulência vindoura, Deus está no controle. Cristo retornará em poder e glória para estabelecer seu reino, assim como Daniel predisse. Seção 8. Afirmações apostólicas. Paulo e João sobre a tribulação vindoura. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Tessalonicenses, fornece mais detalhes cruciais sobre o fim dos tempos. Estes detalhes complementam e expandem as profecias de Daniel. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala do homem do pecado ou filho da perdição. Esta figura é claramente sinônimo do chifre pequeno de Daniel e do anticristo. Paulo o descreve como alguém que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é adorado. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Isso é um paralelo direto com a abominação da desolação. Paulo também revela que este iníquo está atualmente sendo detido por um poder que o restringe. Quando este que o detém for tirado do caminho, então o anticristo será revelado. Muitos estudiosos conservadores identificam aquele que o detém como o Espírito Santo operando através da Igreja. A remoção desta restrição corresponde ao arrebatamento da Igreja. Este evento ocorreria antes da fúria total, da tribulação e do reinado do Anticristo. Paulo assegura aos crentes que o Senhor Jesus consumirá o Anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Isso espelha a profecia de Daniel sobre o chifre pequeno sendo quebrado sem intervenção humana. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é o ápice da profecia bíblica. Ele retrata vividamente os eventos do fim dos tempos, baseando-se fortemente na imagética de Daniel. Apocalipse apresenta a besta, Apocalipse capítulo 13, que possui semelhanças impressionantes com o quarto animal de Daniel e o chifre pequeno. Esta besta também tem 10 chifres. Recebe poder por 42 meses, 3 anos e meio. Profere blasfêmias e guerreia contra os santos. Apocalipse descreve ainda uma segunda besta, o falso profeta, que faz com que a terra adore a primeira besta e sua imagem. Esta é outra perspectiva sobre a abominação da desolação. As visões de João em Apocalipse expandem os temas de Daniel sobre impérios globais, perseguição, juízo divino e o triunfo final de Cristo. A batalha do Armagedon, o reino milenar de Cristo e os novos céus e nova terra são todos detalhados. Estes cumprem as promessas vistas em Daniel do reino eterno de Deus, substituindo todos os reinos humanos. As conexões entre Daniel, os escritos de Paulo, o discurso do Monte das Oliveiras de Jesus e Apocalipse são intrincadas e profundas. Eles formam uma narrativa profética coesa. Esta narrativa adverte sobre o juízo, mas, em última análise, oferece esperança no retorno vitorioso e no reinado de Cristo. Seção 9. Entendendo o fim. Diversas visões e a esperança certa do crente. A interpretação das profecias de Daniel, particularmente aquelas concernentes ao fim dos tempos, levou a várias perspectivas dentro do cristianismo. Essas visões diferem primariamente quanto ao tempo e à natureza do cumprimento dessas profecias. A visão preterista, por exemplo,
sugere que a maioria dessas profecias, incluindo a abominação da desolação e a ascensão da figura do Anticristo, foram em grande parte cumpridas no primeiro século antes de Cristo. Este cumprimento é frequentemente ligado à destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. e à pessoa do imperador Nero. Esta visão vê menos aplicação futura. A visão historicista interpreta essas profecias como se desdobrando ao longo da história da Igreja. Eventos como a ascensão do papado ou vários conflitos europeus foram identificados por historicistas como cumprimentos das visões de Daniel. Esta abordagem vê um desenrolar contínuo de temas proféticos desde o tempo de Daniel até o presente. A visão idealista ou espiritual, por outro lado, não busca cumprimentos históricos ou futuros específicos. Em vez disso, vê as profecias de Daniel como representações simbólicas da luta contínua entre o bem e o mal, Deus e Satanás, através de todas as eras. Para os idealistas, a mensagem é primariamente moral e espiritual. A visão futurista, que muitos evangélicos conservadores defendem, interpreta essas profecias, especialmente aquelas em Daniel capítulos 7 a 12, Mateus capítulo 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse, como referindo-se primariamente a eventos ainda futuros. Esta visão antecipa um período literal de tribulação de 7 anos, a ascensão de um anticristo pessoal, a abominação da desolação em um templo judaico reconstruído e o retorno literal e físico de Jesus Cristo para estabelecer seu reino milenar na Terra. Esta perspectiva frequentemente enfatiza uma hermenêutica simples ou literal ao abordar textos proféticos, entendendo-os como revelação direta de Deus sobre o que está por vir. Independentemente da estrutura interpretativa específica, as profecias de Daniel oferecem verdades duradouras para todos os crentes. Elas afirmam a soberania de Deus sobre a história e as nações, revelam seu plano meticuloso para a redenção e juízo. Advertem sobre um tempo vindouro de tribulação sem precedentes, mas também fornecem uma esperança inabalável na vitória final de Jesus Cristo e em seu reino eterno. O chamado para os crentes é viver fielmente, ser vigilante e confiar nas promessas de Deus. As profecias de Daniel devem nos estimular à santidade e a uma maior urgência na proclamação do Evangelho, sabendo que a história está se movendo em direção à gloriosa conclusão de Deus. Nossa esperança está segura nele.